Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou a Cristina Lopes. Hoje eu vou conversar com você a respeito de um aparelho que promete desencravar a unha com um efeito imediato. Será que realmente esse tipo de aparelho ele funciona? Já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu não sei se você já viu esse aparelho, eu vou colocar aqui na tela para você agora. Você já viu esse aparelho? Esse aparelho, ele é um aparelho que promete que ele vai desencravar a unha com um efeito imediato, ou seja, ele vai desencravar ali na hora, questão de minutos. Mas será que realmente esse tipo de aparelho, ele é eficiente a longo prazo? Então é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo hoje. Bom, o que é a unha encravada? Só para a gente retomar o assunto, é a unha encripta, é quando a unha acaba virando, né, entrando na carne. Essa unha, né, encravada, a onicocriptose, ela se dá por dois fatores. Ou ela se dá por corte incorreto ou por problemas aí, por questões mesmo genéticas. Então, a unha já é assim, né? Desde quando a pessoa se conhece aí por gente. E aí, nós partimos agora para correção. Bom, esse aparelho, né, que está aqui prometendo que vai desencravar a unha de forma imediata, em questão de minutos. Será que quando ocorrer isso, porque você vai ver, né? Eu vou colocar aqui novamente para você. Você tá vendo que tem aí como se fosse uma rosquinha, né? Ele vai nheque, 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 rosqueando. Claro, vai levantar essa unha? Vai. Então, a gente pode realmente falar aqui que tem efeito imediato? Podemos. Mas a gente tem que pensar agora o seguinte: esse efeito imediato, ele vai durar até quando? Então, agora vamos retomar aqui, de fato, qual é a técnica que a podologia usa para corrigir as unhas. Porque assim vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com relação a esse aparelho aí. Com o que nós corrigimos as unhas? Nós corrigimos com órtese. Normalmente, qual tipo de unha que nós vamos aqui corrigir? Nós vamos corrigir a unha em funil, nós vamos corrigir a unha em gancho e também a caracol. Sendo que nós vamos analisar, antes de qualquer coisa, se esses três tipos de unha, se eles foram adquiridos por corte incorreto ou se é um problema genético. Então, essa já é a primeira diferenciação que nós temos que fazer como profissionais, né, antes da gente oferecer aí uma correção para o nosso paciente. Por quê? Porque se o problema for adquirido por corte incorreto, quando nós oferecemos o tratamento com a órtese, nós temos 100% garantido que ele vai de fato corrigir. E se a pessoa mudar os seus hábitos, o problema não vai mais voltar. Agora, se for um problema genético, eu não tenho nem como, eu posso até colocar uma órtese, ela vai dar um certo alívio durante um tempo, porém, a unha vai voltar a ser o que ela sempre foi. Então, aí já não dá para eu falar para o meu paciente, olha, eu vou aplicar aqui uma órtese e é 100% que vai corrigir. Não, ele vai melhorar durante um tempo, só que depois essa unha sua vai voltar ao formato dela de sempre, porque
Aqui no seu caso é um problema genético. E como é que eu sei para diferenciar um caso do outro? É muito simples, é só você fazer uma anamnese, fazer as perguntas, né, necessárias aí para o seu paciente, que você logo vai saber se foi adquirido ou se é genético. Ah, desde quando você tem a sua unha assim? Ah, eu sempre tive. Desde que eu me conheço por gente. E sua mãe, tia, avó? Ah, você acredita que todo mundo em casa tem a unha assim? É genético. Agora, quando você pergunta, olha, como é que ficou assim a sua unha? Você sabe, minha unha era boa, era normal, era aberta, mas aí eu fui, sabe, eu fui tirando os cantos, eu fui cortando, porque me incomodava, e aí ela foi fechando, é adquirido. Então, faça primeiramente essa diferenciação, para depois você poder oferecer com segurança aí a correção. E aí, agora, né, entrando na correção, será que aquele aparelho, o nheque, vai funcionar? Vai, como eu falei, com um efeito imediato, ele vai funcionar. Porém, o que acontece? Essa unha, ela ficou funil, ou gancho, ou caracol, de tanto cortar, né, de forma lá incorreta, ao longo do tempo. Você concorda comigo? Então isso significa que a memória da unha, ela já foi modificada. Porque não é de imediato, você não corta corretamente e amanhã a unha tá funil. Concorda comigo? Então é uma coisa que vai aí ao longo do tempo. Então a memória da unha, do crescimento, ela foi afetada. Será que se a gente colocar o aparelho com esse efeito imediato, ele vai abrir a unha, né? Porque você tá como se fosse uma morsa. Você tá lá parafusando, né, o negócio lá, vai abrir mesmo. Só que mudou a memória da unha? Deu tempo para mudar? Claro que não. Evidentemente que não. Então, como já diz mesmo o aparelho, é o efeito imediato. Ele é um efeito imediato, mas a gente quer efeito imediato? Não, a gente quer um efeito duradouro. A gente quer realmente um tratamento que modifique a memória da unha. Então, eu não recomendo o uso desse aparelho na podologia, principalmente. Por quê? Porque nós somos profissionais que estamos aqui para dar uma solução, né, definitiva para o nosso paciente, e não fazer algo que vai ter um efeito ali imediato, que ele pode até se animar, ficar feliz, mas vai passar uma semana, o que vai acontecer? Não, eu não mexi na memória daquela unha, ela vai voltar para o formato dela de antes. Então, eu preciso de fato oferecer aí um tratamento com órtese. Então, assim, quais órteses eu vou usar? As mais comuns, né? Você já sabe, eu tenho fibra de memória, por isso que chama fibra de memória, porque vai mexer lá, né, na memória do crescimento da unha, e a corrente que eu uso aí, o bottom. Então, tem outros tipos também, né, de órtese, mas eu tô aqui citando as mais comuns. Você pode tanto optar por uma como pela outra, ambas são eficientes e sim com um resultado aí mais duradouro. Então, esse aparelho aí com efeito imediato, de jeito nenhum. Eu te encontro no nosso próximo vídeo.